Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre algo que tem a ver com criando equipes comprometidas com os cursos. Aí eu estou falando equipes do agro. O foco dessa live aqui, para quem está chegando, quem está assistindo, são equipes do agro. Eu começo então um movimento agora de divulgar um pouco mais do que eu estou fazendo, divulgar nas redes sociais, compartilhar minha experiência com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E o pessoal que tem ligação com o agro, principalmente, vai aprender muito. Quem é gestor, líder, diretor de empresas, também vai ter bastante conhecimento, porque aqui eu vou estar compartilhando o que eu tenho feito de trabalho com as equipes operacionais, principalmente aqueles que colocam a mão na massa. E isso acontece em todas as empresas. Temos equipes operacionais em todas as empresas. O foco aqui é o agro, mas tem algumas sacadas que vão servir para você, gestor de empresa, líder de equipe, enfim, tenho certeza que valerão muito a pena. Fiquem à vontade, a gente vai ir criando aqui, é a minha primeira live, então tenham paciência, estou aprendendo também. Esse caminho é um longo caminho de aprendizado e a gente vai aprendendo juntos. Estou disponível para compartilhar e tenho certeza aí que vai ser muito bom para todos que estarão me acompanhando. Bom, rapidamente, eu sei que alguns de vocês estão perguntando quem é esse cara? Até ontem eu não enxergava ele nas redes sociais, agora está aí, tem link patrocinado, tá falando um monte de coisa, está postando vídeo. Rapidamente, eu não vou ficar contando minha história aqui porque não é esse o foco. Eu venho executando trabalho, principalmente com equipes operacionais do agro, nos últimos anos, focado nisso. E a minha intenção aqui é compartilhar. Até então, eu não mostrava nada do meu trabalho. Eu escondia o meu trabalho, né? Estava todo em uma fase de experiência, de testes, enfim, experienciando muito do agro para ter uma convicção de, poxa, agora o conhecimento que eu tenho realmente pode ajudar o produtor rural dentro de uma ideia de contribuição que eu tenho. Eu tenho uma ideia de contribuir bastante com o agro para que tenhamos equipes fortes, para que a vida no agro seja ainda melhor para todos os níveis. E o que eu estou vendo dentro das granjas tem me chamado muito a atenção. E aí eu estou disponível para compartilhar e agora vocês vão me ver cada pouco aí na rede social, falando, compartilhando, enfim. Começo a aparecer agora, mas esse trabalho não é de hoje. Eu tenho duas perguntas que eu vou responder para vocês aqui, que tem a ver um pouquinho com a minha história. Eu trabalho bastante a questão de gestão, trabalho muito números, eu sou um consultor de empresas. Tenho formação em contabilidade, especialista em negócios, mestrado em administração. Aonde eu realmente aprendi gestão? Em que momento da minha vida eu realmente aprendi sobre gestão? Foi em 2009, quando eu quebrei a minha empresa de transporte. Ali eu aprendi sobre gestão. Eu já tinha formação de contabilidade, aquilo não foi suficiente. Foi suficiente para no final daquele ano que eu quebrei fazer um balanço e perceber que eu estava quebrado. E ali foi o maior aprendizado, a maior faculdade, porque aquilo doeu na minha alma. Tudo o que eu tinha até ali foi por água abaixo, por falta de observar os números e tomar decisões com base nos números. Então eu estava numa correria louca com transporte, carregando, descarregando, fazendo, indo, voltando, Brasil, Argentina. Só que aquele movimento não significava resultado. Me iludiu, aquele movimento todo me iludiu. Em um ano eu quebrei. Depois de ter quebrado, eu tomei uma decisão que é o que me traz aqui hoje. Por isso essa pergunta, onde eu aprendi sobre gestão. Daquele quebrar veio uma decisão. Porque aquilo me doeu tanto. A minha decisão foi, cara, eu vou estudar tanto, que eu vou me recuperar e eu nunca mais vou quebrar na vida. Porque eu não quero mais passar por isso. E aí veio toda uma fase de cursos, aí veio o interesse pela consultoria, nos cursos que eu fiz, falando com consultores, enfim. Ali veio uma longa jornada de conhecimentos. Hoje eu confio muito nos números. Pode me falar um monte de coisa, eu vou pedir para vocês, tá? Me comprova numericamente. E se não for assim, pessoal, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Comprometimento com os custos tem a ver com isso também. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, vai ficar bem claro. Numericamente, números, os números por si só falam. Nós precisamos estar respaldados em números. Como que eu adquiri conhecimento em granjas, em lavouras, em pecuária? Como que eu adquiri conhecimento no agro? Bom, tem uma história familiar por trás disso, de agricultura familiar.
Me criei basicamente na cidade, a origem minha familiar é da agricultura. Me criei na cidade, já fazem 10 anos que por sangue, algo me puxa para o agro, já fazem 10 anos aí que eu moro para fora, eu moro no campo. Eu estou gravando essa live aqui da roça, claro, né? Dentro da minha casa, do meu escritório aqui, dentro da minha casa. Mas vivo porque eu tenho uma ligação muito grande. E aonde que eu aprendi o que eu vou falar para vocês? Vivenciando nos últimos anos com direção de empresas do agro, com equipes técnicas do agro, com equipes de gerentes do agro e, principalmente, equipes operacionais. Então eu enxergo o que o gestor, o que o diretor me fala, o que o dono me fala. Eu vejo o que ele me fala, eu pergunto, eu escuto, eu vejo as reuniões, eu vejo o que a equipe técnica está fazendo, todo o esforço, todo o empenho, como que eles estão se movendo. Eu percebo o que o gerente operacional encarregado do capataz está fazendo também, e em algum momento eu vou lá verificar com as equipes operacionais. Então eu tenho um conhecimento amplo dentro dessa questão de equipes e de pessoas do meio rural. E está sendo muito interessante isso, porque eu consigo ver as divergências, eu consigo ver aonde as coisas não se conectam, não se fecham, aonde falta uma sequência. Isso foi ficando muito claro para mim, foi ficando muito claro. E daí foi vindo toda essa questão de executar o trabalho pontual focado naquilo que realmente importa diante da visão que eu estou tendo dentro destas empresas. Então, eu começo aqui, em um primeiro momento, honrando e agradecendo todo o caminho que foi feito. Eu só cheguei aqui porque algumas pessoas me permitiram, abriram as portas das suas empresas para que eu começasse o primeiro trabalho no agro. Eu tenho uma empresa que foi aquela que me levou para dentro do agro de maneira efetiva, que se chama Agrovit de Uruguaiana. Eu sou muito grato a eles. Não sei se tem alguém deles aqui assistindo ou não, mas não importa. Importa o que eu carrego aqui no meu coração em relação a eles. Me conduziram para dentro de uma empresa do agro, uma empresa da família deles. Agropecuário Dair Gonzalez. Não sei se tem alguém da Agropecuário Dair Gonzalez aqui me assistindo agora. Não estou conseguindo ver exatamente todos que estão me acompanhando, mas eu sei que tem bastante gente. Tenho um amor profundo por esta empresa, que foi ali que eu comecei muito das minhas experiências dentro do agro. Já tem alguns anos isso. E de lá para cá vieram várias empresas que ao longo do tempo eu vou citando para vocês. Bom, tudo tem um caminho, tudo tem início, tudo tem um começo. Vamos lá. Criando equipes comprometidas com os custos. Como? Olha só, o vídeo do Instagram de novo deu uma pausada. Pessoal do Instagram, se tiver com dificuldade aí, vai lá para a minha página do Face, eu estou observando aqui. Eu falei com o meu pessoal da internet aqui, que me fornece, ele nasce domingo de noite e segunda-feira de noite é o pior. Então já estou sabendo, é possível que dê algum problema, vamos embora. Vamos lá, criando equipes comprometidas com os custos. E aí vem um princípio que é extremamente importante, pessoal. Pessoas não se comprometem com o que não entendem. Isso eu aprendi com o Marcel Scalco, que é o meu, digamos assim, o meu mestre na consultoria, que muito me ensinou, que eu também muito honro essa empresa. Hoje a minha empresa é outra, trabalho em outros ramos, mas eu carrego esse aprendizado. Pessoas não se comprometem com o que não entendem. Como que as nossas equipes não se comprometem com os custos? Em primeira mão eu digo para vocês, é porque eles não entendem de custo. E aí eu já vou dar vários exemplos que vai cair a ficha para vocês. Tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe. Eu não posso generalizar aqui para vocês que todos não entendem de custos ou não são comprometidos. Não posso generalizar, porque eu estaria falhando com aqueles que realmente são comprometidos ou aqueles que realmente fazem. Então nós temos nas nossas equipes muitas pessoas comprometidas. Não importa, os craques, nós vamos falar sobre os craques na quinta-feira, sobre formação de equipes. Ali eu vou estar falando sobre outros setores, mas os craques das nossas equipes são pessoas autodeterminadas ao ter resultado. E esses, você fala uma vez, ele se determina, ele vai e faz. Agora, tirando os craques, nós temos outras pessoas dentro da equipe. E aí sim, ali a gente sofre alguns problemas. Ele não entende de custos, ele não se compromete com os custos, e tem muitos que não fazem nem questão de querer entender e se comprometer. Mas existem motivações para isso, pessoal. Não é à toa que isso acontece. Existem motivações para isso. Vamos lá. Eu fui descobrindo ao longo do tempo as motivações através de perguntas. Pessoal que já trabalhou comigo, que já viu meu trabalho, já sabe
decoro essa pergunta e geralmente eu faço ela na primeira reunião. Agora eu já tenho aprimorado, já tenho várias perguntas além daquela primeira que eu sempre fiz. De cada 100, quanto sobra? De cada 100 reais que a empresa fatura em venda de produtos que são produzidos no agro, quanto sobra de lucro? E aí eu quero entender o que está na mente deles. Eu tenho trabalhado muito com lavoura de arroz. Deve ter pessoal aí do norte, produtor de soja, deve ter pessoal de outras regiões do país aqui me assistindo, que de repente vai perguntar: bom, Inácio, está falando principalmente do pessoal do arroz, mas eu vou dar uma sugestão para vocês. Se você tem alguém na equipe que você percebe que não é tão comprometido com os custos, não cumpre com aquilo que você quer, para você começar a entender mais por que ele faz isso, reúne um dia a tua equipe e faz essa pergunta. Pessoal, de cada 100 reais que a gente vende de produto aqui, quanto vocês pensam que sobra? Pode falar a opinião de vocês, não se preocupe com o que cada um vai falar. Expõe aquilo que vocês pensam. Deixe eles livres para falar. Vocês vão perceber. Vocês vão perceber. Teve algo que me chocou quando eu comecei a trabalhar, principalmente com lavouras de arroz. Porque eu entrei, o ano anterior tinha dado um lucro até mais ou menos. Aí o ano que eu comecei mais forte no arroz foi um ano horrível, prejuízo. Depois, prejuízo. Depois, prejuízo. Esse ano está sendo bom. Esse ano está sendo bom. E aí eu comecei a me perguntar, caramba, essas lavouras não estão dando prejuízo assim, como é que esse pessoal está vivo? Como é que ele aguenta? Como é que ele consegue seguir? E aí quando eu fazia essa pergunta para o pessoal operacional, de cada 100, quanto você pensa que sobra? As respostas eram 30, 40, 50, 60%. Digo, opa, tem algo errado. Não é possível. Pessoal, não sobra tudo isso. Pessoal, não sobra tudo isso, vocês estão enganados. E aí, né, inexperiente, naquela época, não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, geralmente até dava um bate-boca. Ele, tá, mas e por que você pensa que sobra tanto? Aí alguns me respondiam, mas dá uma olhada, Inácio. Cada ano chega uma máquina nova. Vem aqui, a concessionária entrega aqui no pátio. Um trator novo. Cada tanto tempo o patrão troca de caminhonete. Ou adquire uma nova área, ou aumenta a área de campo, ou aumenta a área de lavoura. E aí eu comecei a perceber, digo, cara, esse pessoal não tem entendimento e tira as conclusões pelo que os olhos veem. E aí todo um processo. O que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso fazer em relação a isso? E aí eu comecei a buscar e verificar. O que eu percebi? Eles precisam, para se comprometer, começar a entender. Começar a entender de custos. Já já vou falar sobre as soluções. E aí o que eu tenho falado para eles ultimamente? Pessoal, eu sei que vem a máquina... Antes deles me responder, porque agora eu já sei que eles vão me responder isso. Pessoal, aquela máquina nova que chega, aquele trator novo, quem sabe você percebe a empresa aumentando de tamanho? Percebam. Muitas vezes não é a aquisição de uma máquina. Muitas vezes aquilo não representa a aquisição de uma fazenda nova. Representa, sim, a aquisição de uma dívida para ser paga ao longo do tempo. Porque muito do que foi comprado ainda não foi nem pago a primeira parcela. Quem sabe essas lavouras que muitas empresas se arriscam a aumentar de área, compram, também não foi pago nem a primeira parte. E está parcelado aí, quem sabe, em anos para ser pago. Ou seja, vai ser necessário muito trabalho, muito suor, muito sangue frio para tocar essa empresa para frente, para fazer essa máquina se pagar, para fazer com que essa estrutura ande. E aí agora eu tenho começado a levar eles a um entendimento maior sobre custos. E o que eu estou percebendo? O pessoal começa a ficar surpreso. Eles começam a ficar surpresos. E aí eu fui melhorando as minhas perguntas e eu vejo quanto falta de conhecimento para as nossas equipes operacionais. E aí vejam bem, eu não estou dizendo que eles são burros, que eles não entendem. Pessoal, não tem nada a ver com isso. Esqueçam isso. A questão o foco deles é operacional. O foco deles nunca foi cuidar a gestão e cuidar os números. Logo, se o foco é operacional, por que ele precisa entender, por exemplo, quanto por cento sobra? Se o foco dele é pegar um trator e preparar solo todo dia,
Por que entender, por exemplo, quanto significou o combustível que aquele trator consumiu? E aí nós temos muito pessoal experiente nas granjas, e agora as nossas reuniões operacionais e as presenciais, né, têm sido bem interessantes, porque a conversa já está bem mais fluida. Eu entendo eles e eles também conseguem em algum momento me entender. Eu concordo que eles não têm esse conhecimento, e está tudo bem. Ninguém entregou para eles esse conhecimento. O foco deles é operacional. A gente não pode exigir deles aquilo que eles não têm, o que não foi entregue para eles. Cabe a nós, como direção, como gestão, levar conhecimento para eles se é necessário. Nós queremos que eles economizem, a gente precisa que eles entendam o porquê. Por que a gente deve economizar? Se eles não tiverem uma consciência sobre os custos, vocês vão falar, vão falar, vão falar. Quando virar as costas, ele vai ficar pensando. Como um já me disse uma vez, vocês viram as costas aqui, segue tudo a mesma coisa. Porque na minha cabeça... Depois eu vou falar, agora me veio que eu vou falar algo que é da aula de quinta, mas eu já vou adiantar. Existe um sentimento que é tóxico na mente deles. Muito, muito tóxico. No final eu falo isso para vocês. Eles viram as costas e eu fico pensando, cara, sobra tanto, por que eu vou me quebrar por causa de diesel, manutenção preventiva? Por que eu tenho que verificar se realmente está ficando bom o preparo de solo? Por que eu vou cuidar no deslocamento, aceleração? Por que eu vou fazer todo esse tipo de coisa? Por que eu vou cuidar a semente quando está caindo? Por que eu vou cuidar o adubo, a ureia, para ver se não ficou pegando umidade, se não empedrou, para ver se dá para utilizar no que vem? Não entra na mente deles. Se sobra tanto, para quê? Para quê? E aí tem uma questão bem interessante, que eu começo a demonstrar para eles que é necessário conhecimento, e vocês podem fazer isso também. Inclusive, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem cara aqui que eu sei que é experientíssimo em trator e em colheitadeira. Deixa eu imaginar aqui um exemplo. Um trator plantando, que é similar tanto na soja, quanto no trigo, quanto no milho, quanto no arroz, quanto no azevém, enfim, quanto na aveia de pastagem, não importa. Um trator plantando, trator de porte médio, puxando uma plantadeira. Quantos quilômetros ele roda por litro de diesel? Claro, depende do tipo de trator, eu sei. Um trator médio, chuta aí. Quantos metros ou quilômetros ele anda com um litro de diesel? Eu sei que tem gente aí que é muito fera, que conhece muito de máquina, que conhece muito de maquinário de implemento. Mas me responde essa. Eu faço essa pergunta para tratorista de 30 anos de experiência. Raramente eles acertam. Quem de vocês chuta? Deixa eu ver. Daqui a pouco está chegando algumas respostas aqui. Não vou dar. Outra coisa, uma máquina colhendo. Quanto ela roda com 1 litro de diesel colhendo? Pessoal, aposto com vocês. Se vocês fizerem o cálculo certo e perguntarem isso para as equipes de vocês vão ver que ninguém acerta. Ou quase ninguém. Né? Até hoje eu não tive ninguém que acertou na tampa. Ninguém. E olha que eu já fiz essa pergunta aí para no mínimo umas 300 pessoas. Do operacional. Por que eles não sabem, Inácio? Se eles trabalham com trator, a vida deles não é gestão em números, pessoal. Essa é a questão. No momento que a gente começa a botar o entendimento deles, ó, o Jefferson Spell aqui, ó, assumiu uma granja, né, Spell? 500 metros. Vai ter que ver essa conta, mas já está perto. Já está perto. Obrigado, Spell. No momento que a gente começar a levar ensinamento para eles, começa a ficar mais claro. Começa a ficar mais claro o quanto realmente os nossos maquinários consomem, o quanto realmente custa, por exemplo, na lavoura de arroz. Eu fiz essa pergunta semana passada num treinamento de gerentes. Para 2 equipes, que eu considero equipes já bem avançadas. Fiz as perguntas para os gerentes operacionais. Qual foi o gasto com energia elétrica no tempo de irrigação? Ó, aqui o Odinei Carlos está falando, ó, 18 a 20 litros por hora, colheitadeira, classe 4. E aí, colhendo a 2 por hora, né, Odinei? Geralmente se for arroz, né? Se for arroz. Já a soja eu sei que colhe muito mais rápido. Né? Se for arroz, geralmente é 2, 2,5, 3, mais que isso já começa a complicar. Quanto custou a conta de luz da granja que você cuida na fase de irrigação, que é uma fase crucial para o pessoal do arroz?
Novembro, dezembro, janeiro e uma parte de fevereiro aí. É uma fase crucial. Pessoal, um só soube e ainda não tinha certeza. E aí a gente vê, se nós temos gerentes operacionais que não sabem, logo, quando ele vai passar para a equipe dele que é necessário esse pessoal ter cuidado, desligar o levante. Arroz trabalha muito com levante. Eu sei que tem pessoal de outras regiões me assistindo. Arroz trabalha muito com irrigação. Principalmente aqui na nossa região, é arroz irrigado, puxa água direto. Precisa muita água para ele produzir. Não pode faltar água. Na fase da irrigação é uma guerra, é uma manobra de guerra. E os levantes, geralmente movidos a energia elétrica, consomem muito. E aí nós temos esse levante, só que tem alguns detalhes. Existem momentos que a tarifa de energia é 25% em relação a outros. E aí existe aquela briga da empresa. O pessoal tem que aproveitar aquele momento, que geralmente é madrugada, né? Precisa aproveitar aquele momento. E quando for o pico mais elevado, mais caro, a gente precisa desligar. E aí o que eu vejo nas equipes operacionais? O que eu vejo o aguador me falando? Aquele pessoal que está cuidando da irrigação. Está me faltando água. Por que estão desligando a bomba? Tem que deixar ligado. E aí ele só sabe reclamar, mas ele não entende por que tem que desligar. E aí na hora de aguar, de se preocupar em conduzir melhor uma aguação, quem sabe ele não dá tanta importância assim, porque ele está preso naquela reclamação. Mas por que não deixa a bomba tocando direto? Ele não faz ideia. Dependendo do tamanho da granja, é 100, é 150, é 200 mil reais por mês de energia elétrica. Mas se o cara não sabe, se nem o gerente operacional não sabe, como que ele vai orientar essa pessoa? Como que ele vai se comprometer em relação a isso? Geralmente o pessoal costuma muito bater fusível de noite, porque dá muito problema essa questão de energia, né? E precisa acordar de madrugada para ir lá bater o fusível para fazer funcionar o motor naquele momento que ele consome menos. Cara, muitas vezes não é fácil. Os gerentes das granjas aqui do arroz passam um pepino danado, principalmente em fase de irrigação. E às vezes precisa contar com a ajuda de alguém. Geralmente ele já chama aquele que ele sabe que pode contar, porque tem muitos que não levantariam se ele chamasse. Porque não entende o quão é importante estar a bomba funcionando naquele momento. Então, quando a gente fala em questão de custos, comprometimento com custos, em primeiro lugar, pessoal, tem a ver com entendimento. Entendimento. Pessoas não se comprometem com o que não entendem. As nossas equipes têm conhecimento operacional. Eu falo para eles abertamente, eu aprendo operação com vocês. O conhecimento que eu estou adquirindo da parte de operação, eu conheço com vocês. Quem sabe eu venho aqui ajudar vocês a ver algo mais. Vamos ver o que o Edelson Moura aqui falou. Um trator uns 400 metros, a coletadeira uns 250. E aí depende muito, Edelson, o ramo de atividade. Depende muito do ramo de atividade. O arroz é impressionante, pessoal. O arroz, olha, sinceramente, quando eu comecei a trabalhar, em algum momento de cara, eu acho que eu caí no ramo errado. Mas como eu tinha uma paixão muito grande, na época do transporte, lá atrás, quando eu quebrei, eu puxei lavoura de arroz e aquilo me despertou algo que deve ter da minha ancestralidade, sei lá o que, mas eu criei uma paixão pela lavoura do arroz. Digo, cara, eu tenho que fazer algo para ajudar esse pessoal. Porque o arroz, o que acontece? É um ano inteiro de trabalho, um ano inteiro. Não é a rotatividade que nem tem o nosso pessoal lá do norte, plantam 2, 3 culturas, tem safrinha, do arroz não tem. Não tem. É rotação arroz-pecuária aqui, para conseguir sair dessa cilada que está o mercado do arroz. Muitas lavouras aqui começando a testar a questão da soja, que também não é simples aqui na nossa região. Então, não é coisa fácil. Um ano inteiro de trabalho para uma única colheita. E exige muito. A diferença está nos detalhes. E aí, eu vou passar para vocês qual é a solução que a gente tem encontrado. Qual é a solução que a gente tem encontrado? Eu não vou falar a curto prazo, porque eu estaria mentindo para vocês. Eu não posso falar a curto prazo. Médio prazo. Começando aí a já ver algum tipo de resultado em um ano, mas aumentando o resultado em 2 anos e aí chegando a equipes comprometidas em 3, 4 anos de trabalho nesse sentido. Eu não estou oferecendo nada para vocês aqui, pessoal. Estou compartilhando conhecimento. E eu nem sei se não vai ter oferta nenhuma aqui. Eu vou compartilhar meu conhecimento com vocês. E se vocês quiserem seguir um caminho para chegar a equipes comprometidas, principalmente, a questão é dar conhecimento para o nosso pessoal operacional. Não adianta
direção da empresa saber decorar os custos. Não adianta setor de contabilidade, o setor de controladoria, aqueles que trabalham na gestão, os técnicos saberem. Se o nosso pessoal operacional, principalmente o gerente operacional, não souber. Gerente, tem alguns lugares que chamam de capatazes, né? Ou capatazes. Porque esses caras são que levam conhecimento até a equipe operacional que determina as atividades do dia a dia e o resultado. Principalmente de produção, de redução de custos. E esses detalhes que eles vão influenciar tendo conhecimento é o que vai fazer com que a empresa siga viva a uma visão de longo prazo. Imagine daqui 20 anos, pessoal. Daqui 20 anos, né? Se a nossa empresa segue não investindo em conhecimento para que a nossa equipe vá se formando e vá entendendo e vá nos ajudando, o que vai acontecer lá no final? Provavelmente não vai existir mais. A concorrência está muito grande. Principalmente questão de arroz. O mercado já é aberto, é livre. Se não vem arroz do Paraguai, vem do Uruguai, vem da Argentina e é da Ásia, e é não sei de onde. O mercado é aberto. Soja é a mesma coisa, a gente depende muito de preço. Esse ano o preço ajudou para nós todos, né? Tanto de pecuária, quanto de soja, quanto de milho. Trigo deu uma ajuda. Arroz também deu uma ajuda muito grande esse ano, mas nem sempre é assim. Vocês sabem que nem sempre é assim. O que acontece? Tem anos que é o detalhe que nos salva. A peneira está passando. A peneira está passando. Os ruins já não existem mais, pessoal. Acabou, não tem mais. Os bons estão na vez. E aí vai aumentando. Não é que a peneira vai diminuindo, pessoal. Ela vai aumentando. Vai aumentando. Né? Vai aumentando o quê? Quem é bom ou pequeno no conhecimento, no treinamento, nas equipes, vai cair. Vai ficar aquele que tem uma estrutura forte. Aquele que é robusto, aquele que é rígido. Tanto em produtividade, quanto em redução de custos, equipes comprometidas, pessoas fazendo o que precisa ser feito, uma equipe técnica ou própria, ou uma assessoria, uma assistência. Sem estudos, sem a ciência, sem conhecimento, a nossa empresa vai minguando. Sem uma equipe comprometida, a nossa empresa vai minguando. Sem uma alta produtividade, a nossa empresa vai minguando. Sem um trabalho cada vez mais focado em redução de custos, em ser mais assertivo, a nossa empresa vai minguando. Vai ficando pequena e cai para baixo dessa peneira. Então, hoje são os bons, logo, e aí eu falo a visão longa, né? 20 anos só os excelentes. Nem falei dos meia-boca, só os excelentes. E você sabe que tem muitos caindo e tem alguns ficando. Existe diferencial entre as empresas. Existe um diferencial muito grande. Bom, vamos lá, Inácio. O que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer? Existe um caminho que é o caminho, digamos assim, mais correto. Né? Tem vários caminhos, pessoal. Mas existe um que seria assim o mais correto. E dentro dessa questão de fazer as pessoas entenderem de custos, a gente teria que implementar o que se chama gestão à vista. Se vocês buscarem gestão à vista e observarem que empresas já fazem esse processo, vocês vão ver que as maiores do mundo, independente do ramo, está num processo de gestão à vista. Por que num processo de gestão à vista? Porque é somente esse processo que faz as pessoas se comprometerem com os custos e criarem soluções que de repente outros não conseguem observar. Quem tem a melhor solução lá para a vida operacional do campo? Quem será? Eu diria para vocês, com certeza, quem está vivenciando lá. Quem tem a melhor solução técnica em termos de tecnologia? Quem vivencia tecnologia todos os dias? Os nossos técnicos, aqueles que estudam para isso. Quem tem a melhor decisão sobre empréstimo, financiamento, o que comprar, juros? É a gestão da empresa, é a direção. Operacionalmente falando, os detalhes são vistos onde as coisas acontecem. Por isso é tão importante envolver o pessoal operacional. E aí essa semana a gente vai estar tratando vários temas que têm a ver com isso. Né? Envolvimento. Amanhã o foco são gerentes operacionais, capatazes operacionais. Na quarta, é planejamento estratégico operacional do ano safra. Quem já fez isso com a sua equipe operacional? E é um procedimento novo. Tem cliente meu que está assistindo aqui que nem sabe o que é. Tem muita inovação, né, acontecendo. E na quinta-feira, formando equipes
formação de equipes. E aí o foco é como formar uma equipe, o caminho para formar uma equipe. Bom, volta para cá, Inácio, você fala demais. Gestão à vista. O que é gestão à vista, Inácio? Significa uma gestão que o pessoal tenha conhecimento dos números. E aí eu tive vários questionamentos já de grupos gestores que me dizem assim, pá, Inácio, eu não me sinto bem em mostrar os números para o meu pessoal. A gente nunca fez isso. Eu concordo. Nunca foi feito isso. Porque realmente até então não precisou. No passado, as nossas empresas, todas, lucravam muito mais. Nós tínhamos margens maiores, pessoal. Hoje a concorrência é muito grande, o preço é muito ajustado. As margens já não são tão grandes assim. Tem muitas empresas que andam muito próximas da linha do lucro ou do prejuízo. Então nós já não temos mais espaço. E quando eu tenho um colaborador que raciocina que sobra muito, o que é o pior? Ele realmente saber que sobra pouco? Ou ele ficar na mente dele com uma ilusão de que sobra muito? É óbvio, nós deixarmos ele na ilusão que sobra muito é muito pior. É muito pior, a gente não vai conseguir converter. Que hora é? 8h30. Show de bola! Vamos lá. Temos 51 pessoas aqui no Face e 15 pessoas no Instagram. O Instagram havia caído, me parece que voltou agora, não sei. Minha assistente aqui está me falando. Bom, vamos lá. Voltou. O que é o pior? Que eles saibam da realidade ou que eles fiquem na ilusão de que sobra muito? Eu diria para vocês que se vocês querem equipes comprometidas, o pior é que eles fiquem na ilusão de que sobra muito. E essa ilusão de que sobra muito traz um sentimento muito tóxico para eles. Que já vou falar sobre isso. Bom, qual é o caminho, Inácio? Mostrar os números. Vejam bem, eu não estou dizendo para vocês, mostrem o extrato da conta. Mostrem o quanto de financiamentos e de dívidas vocês têm. Mostrem exatamente qual é o teu patrimônio. Não estou falando isso. Quem sabe a gente comece a mostrar para eles só o que realmente interessa para eles. Né? Por exemplo, faço essa pergunta para o tratorista. Qual é a autonomia de um trator? Quantos quilômetros ele faz por litro? E a pergunta já está errada, porque não é quilômetros, são metros. Eu tenho um tratorista que me falou 15 km por litro. Cara, pelo amor de Deus. Um trator, um veículo trator. Totalmente criado para força-tração. A força dele está na tração. Não foi um veículo criado para economia, foi um veículo criado para força. Plantando, geralmente, nossos tratores fazem 300, 400 metros. Uma colheitadeira de arroz... O comum aqui na nossa região é 40, 50 metros por litro de diesel. E tem pessoal, tem gerente, tem equipe inteira conduzindo maquinário 3, 4 quilômetros para colher e depois indo e voltando todos os dias. Levando até lá ao final 3, 4, 5 máquinas, com mais um monte de trator engatado com reboque e voltando. Claro, na estrada aumenta um pouquinho, mas não é muito não. Nós já fizemos essa conta. Tem empresa gastando R$500 por dia só em combustível, em deslocar o maquinário até a região de colheita e voltar. E aí eu nem estou fazendo conta de manutenção. Quanto custa? E horas do nosso pessoal. Isso pagaria um veículo, quem sabe? Para essa empresa ele vai trazer com certeza. E ainda sobraria para pagar alguém da segurança para ficar lá cuidando. Contrata uma empresa de segurança, um cara armado, de noite você fica aqui, porque senão vem rouba diesel, rouba a bateria, rouba um monte de coisas. Tem pessoal indo consertar portão de cerca porque quebrou a trama a 3, 4, 5, 10 quilômetros da sede da granja. Ele não tem ideia nenhuma do quanto realmente custou a trama daquela cerca. Se perguntar para ele, ele vai dizer, foi só um pedaço de madeira. Não, senhor. Essa trama pode ter custado 50, 60, 100 reais de combustível. Sem falar o tempo e a manutenção. Então tem muitas questões. Vamos passar para eles conhecimento sobre números daquilo que eles trabalham todos os dias. Se a tua empresa trabalha com pivô, mostra para eles o quanto custa aquele pivô, o quanto custa a manutenção do pivô, o quanto de água, o quanto de energia.
Pessoal do arroz, pessoal de vocês não sabe. Vou dizer para vocês, a gente pensa que eles sabem, eles não sabem. Que a nossa granja gasta 50, 60, 100, até mais, R$ 1.000 por mês. 50, 60, 100, R$ 1.000 por mês na fase da irrigação. Eles não sabem. E eu estou falando isso para vocês porque eu pergunto para eles, pessoal. Vocês podem fazer essa pergunta. E eu até deixo isso como sugestão. Pergunta direto para o gerente operacional, para o seu capataz. Você vai ver que ele não sabe. Ele não sabe. Como que ele vai se comprometer? Daqui a pouco vem a época de planta. Pessoal da soja, pergunta para o teu pessoal quanto custa 1 quilo de semente de soja. No arroz a semente não é tão cara. Mas na soja, meu amigo, a semente é bem cara. Maiores custos da soja, fertilizantes e defensivos. Será que o nosso tratorista sabe quanto custa um bag de ureia? Quanto custa um bag de adubo? Semana passada, há 2 semanas atrás, a gente começou um trabalho em uma empresa e a gente verificou muitas coisas. Começamos 2 empresas, né? E muito nos chama a atenção, porque a gente encontra bag de ureia empedrado, bag de adubo que sobrou do ano passado, mal armazenado em local que está pegando chuva, semente espalhada, semente cara, de várias culturas. E esse pessoal está deixando isso porque ele não olha para aquilo como valor. Ele olha para aquilo, sobrou. Sobra tanto para o dono, sobrou isso aqui também, deixa aí. Vamos ver, se der a gente usa, se não der a gente não usa. E não faz nem aí. A gente precisa levar o conhecimento para eles daquilo que eles fazem. Manutenção. É muito bom levar conhecimento sobre manutenção. Muitas vezes, pessoal, é o detalhe, né, da cultura, de implementar uma cultura de manutenção preventiva. Fazer, por exemplo, tirar a água do racor. Se nós chegarmos nas nossas granjas hoje e for direto lá no filtro do racor, o que vai sair? O que vai sair? E sabe por que fica aquela água lá? Porque ele não sabe o quanto aquilo causa de prejuízo também. Porque aquela água que vai para os bicos, que depois começa a dar problema ali, já começa a gerar uma ferrugemzinha dentro da bomba, muita água passando, já começa a dar problema até no motor, mas eu estou falando só da bomba, né? Bomba injetora. E daqui a pouco o trator perde força, já não faz mais economia, já não tem a força que precisa, daqui a um pouco pifa uma bomba injetora. Quanto custa aquela bomba injetora que foi, digamos assim, para o saco, por questão da água que ficou dentro do racor e não foi sangrada? Quanto custa? Nosso pessoal não sabe. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. É que a gente não ensinou. É que nós nunca mostramos para eles quando o trator volta à manutenção. Pessoal, ó, tá aqui a ficha, ó. Tantos mil. Aquele rolamento que nós deixamos de conferir quando estava chovendo e o trator estava parado no galpão, que de repente era até simples, né? Macaqueia a roda, tum, 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 tum. Bota a girar e vê, escuta o barulho, vê se não está roncando o rolamento, vê se está andando bem. Aquele rolamento nós deixamos rodar até quebrar dentro da lavoura, custou isso aqui no final das contas. Que aí já não foi só rolamento, né? Veio mais um monte de coisas. Então, pessoal, vale a pena. E esse é um processo simples. Comece a mostrar os números, isso se chama processo de gestão à vista. Como que eu vou começar, Inácio? Tem que seguir uma escala. Comece trazendo em direção da empresa. Permite, escolhe as rúbricas. Não precisa mostrar quanto a empresa quer sair. Escolhe as rúbricas que o pessoal tem mais influência. O que eu aconselharia? Manutenção precisa. Manutenção, eles precisam saber quanto custa. Energia elétrica, eles precisam saber quanto custa. A questão dos insumos, cara, muito importante. A questão dos insumos, dos defensivos. Enfim, né? Todas as questões operacionais. E de vez em quando vocês deem para eles uma ideia de que tem muito mais custos além disso. Arrendamento próprio, eles nem fazem ideia do que é arrendamento próprio. Tá, mas a terra é própria. Isso, pessoal, eu estou falando para vocês porque eles me questionam. Quando eu apresento para eles arrendamento próprio, pessoal, custa tantos %. Aí eles vão me dizer assim, mas só o que faltava, a terra é própria, como é que vai pagar arrendamento? Tem que ter uma explicação desse porquê. O que você falaria? Por que a gente paga arrendamento próprio da nossa terra? O que você falaria? Eu geralmente falo para eles, eu faço uma pergunta, né? Se você tivesse bastante dinheiro e botasse no banco,
Você ia abrir mão que o banco te pagasse juros daquele dinheiro que está lá na poupança? Ninguém abre mão. A terra é a mesma coisa. Ela precisa se remunerar. Porque se eu não me pagar, um outro pode me pagar por ela. Eu arrendo ela e pronto. Ninguém me perdoa. Ou vocês já viram chegar alguém e dizer, ó, tem aqui 1000 hectares pronto para plantar, pode plantar, não precisa me pagar nada. Vai usando essa terra aí. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, arrendamento próprio, sim, também. A grosso modo, despesas financeiras, eles nem sonham que tem. Porque eles pensam que a máquina foi comprada à vista, o trator à vista, a fazenda que foi aumentada foi comprada à vista, tudo à vista. Na verdade, o que o produtor adquiriu? Uma dívida. Que tal eles ficarem sabendo disso? Que tal eles ficarem conhecendo a história da empresa? Temos muitos dos nossos colaboradores que não conhecem a história da empresa. Como que essa empresa começou? Acho que foi herança. Muitos nem sabem, nem sonham. Não sei. Não conhece a história da empresa. Pessoal, e por trás de toda a história de uma empresa, existe muito trabalho, existe muito suor. Existem aqueles que se dedicaram muito para chegar até ali. Mas muito, enfrentaram muitos problemas, muitos desafios, assumiram muitas dívidas. Deram sangue para que a empresa chegasse até ali. E o nosso colaborador não sabe, cara, ele não sabe. Não sabe. Pessoal, isso traz um prejuízo absurdo. Por que eles não se comprometem? Ele pensa que sobra muito. E aí existe um sentimento muito tóxico na mente dele. E eu escuto isso deles. Por isso que eu estou compartilhando isso com vocês de coração. Eu escuto isso deles. Geralmente, quando que eles me falam? Quando eu estou sozinho com eles. Se tem algum gestor, eles não me falam. Eles têm vergonha de falar. Com aqueles que eu consigo adquirir um pouco de abertura, eles me falam. Eu me sinto explorado. O que um sentimento de exploração causa na mente de uma pessoa? Não são todos, pessoal, tá? Não vamos generalizar. Não são todos. Mas pode ter certeza. Os que mais são descomprometidos, no fundo, têm um pouco desse sentimento de exploração. Ele se sente explorado. O salário não está bom? Participação que ele ganha, a comissão não está boa? Nunca está bom. Por que nunca está bom? Vocês já se perguntaram por que nunca está bom? Ele ganha moradia muitas vezes. Em alguns locais até alimentação ele ganha. Água, luz, um monte de coisas. Ganha um salário, paga a hora. Ainda tem uma comissão. No caso do arroz, tem pessoal que, enfim, de todas as empresas que eu conheço, são as maiores comissões. Nem gerente de banco ganha tanta comissão. E eu não estou mentindo, eu já trabalhei em banco. Um dia eu conto minha história profissional para vocês. Eles ganham. E no fundo ainda se sente explorado. Por quê? Pensa que sobra muito. O que um sentimento de exploração gera na mente de uma pessoa? Me sinto explorado, isso me coloca na posição de vítima. Na posição de vítima, o que uma vítima geralmente busca? Vingança, pessoal, vingança. Aí não está o dono na frente, cara, eu vou dar pau nesse trator. E aí eu vejo o que eu já vi com os meus olhos durante uma colheita, tem alguns anos atrás. O cara colhendo na colheita de arroz, o camarada vinha lá, mas pensa num pau que ele dava naquele trator. Ninguém tomou atitude nenhuma, mas ele andava, e voltava, e voltava, e voltava. Aonde eles saíam da lavoura, davam criou tipo de um solavanco. Arroz irrigado, solo úmido, foi criando tipo de um solavanco. Toda vez que subia um trator ali, ele dava uma baqueadinha. E aí, grande parte do pessoal saindo bem ali, tranquilo. E aquele camarada num pau, o reboque cheio de arroz, no mínimo aí 100 sacos de arroz, entrou de qualquer jeito, com força, dentro daquele solavanco. O que aconteceu? Só foi um estouro. Pam! Aí quando a gente olha, tá lá, reboque de pata para cima, arroz virado dentro do valo, porque do lado cruzava um valo de irrigação, 100 sacos de arroz para dentro do valo. O que o cara fez? Pulou o trator e deu um grito. Se vingou. Se vingou. Nem ele sabe o que ele fez. Mas eu entendi. Sobra um monte. Isso aqui é nada. Aí começa todo um tumulto, né? 100 sacos de arroz, alto tamanho de prejuízo. Mais uma ponta de estourado, reboque. Mas era a única saída daquele talhão, né? Estavam todos os outros tratores para dentro do talhão. Ninguém conseguia sair para o seco para puxar ele fora. E aí virou bem na saída. Aí vem um para, vem outro e para, vem um quarto e para. Daqui um pouco, o que acontece lá atrás? Começa a ligar as luzinhas das máquinas, né? Que tá com o graneleiro cheio. Para uma, para duas, para a terceira.
Travou tudo. Olha o tamanho do prego. O que está por trás daquele grito que ele deu? Fica isso para vocês pensar. Se eles seguirem se sentindo explorados, pessoal, a gente pode fazer o que quiser. E eu vou falar isso para vocês porque eu já tentei um monte de coisas. Nunca deu certo. Eu perdi muito tempo nessa minha trajetória, insistindo com coisas que não deram certo com as nossas equipes operacionais. Hoje, eles precisam de conhecimento. Se nós queremos um nível a mais, um nível acima, eles precisam de conhecimento. Sem esse conhecimento não é possível. Eles ficam surpresos quando a gente fala a conta de luz do mês de dezembro dessa granja deu R$80 mil. Um trator plantando, esse trator aqui em média 300 metros por litro de diesel. Uma máquina grande colhendo arroz irrigado, né, dentro do barro, 40, 50 metros. Isso são 20 litros por quilômetro. Ou seja, 20 litros por quilômetro, faz uma conta rápida, mais de R$60 por quilômetro só de diesel. Será que essa máquina realmente está saindo barata, está saindo de graça o trabalho dela? Nosso pessoal precisa de informação. Precisa de informação. Gerência decide o que vai passar. Todos os técnicos precisam saber. Supervisores, enfim. Isso precisa chegar até os gerentes operacionais. E em algum momento até as nossas equipes. Como vai ser feito esse processo? Bom, eu precisaria de bem mais tempo para explicar isso para vocês. Mas eu vou ir ao longo do tempo trabalhando isso, ajudando vocês, publicando inclusive, postando aí as rúbricas que a gente tem usado em algumas empresas, para que vocês comecem a se valer desse conhecimento e comecem do jeito que é possível, pessoal. Comecem do jeito que é possível. Não tem nada perfeito. Não tem nada perfeito. Eu estou começando hoje aqui as lives, aqui, ó. Eu não tinha certeza exatamente como ia ser. Agora começou, percebi, Instagram travou um pouco. A página do Face andou melhor. Eu não tinha essa experiência. Né? Eu vi vários falando e tal. Tem um monte de noções, mas a prática é o que nos traz a maior experiência. Então, o que importa? Nós começarmos. O que importa? Deixa eu pegar aqui uma lista de custos. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Se a empresa não tem os números exatos, abra um olho. Se vocês não sabem se estão ganhando ou perdendo o jogo no final do campeonato, abram um olho. É possível que o prejuízo seja bem maior do que vocês estão imaginando. Por que eu digo isso? Porque os números têm uma capacidade de nos fazer tomar ações e decisões imediatas. E se nós não temos os números claros, nós deixamos de tomar muitas das decisões que deveríamos de tomar. Nós procrastinamos as nossas decisões. Nós precisamos dos números nos chamando a atenção. Existe um segundo princípio que se chama assim, o que não se mede não se gerencia. O que seria de um atleta, um corredor de 100 metros, se ele não soubesse o tempo dele? Ele sabe o tempo dos adversários, mas ele não sabe o tempo dele. O que adianta? E aí ele está treinando sozinho e ele não sabe o tempo dele. Ele não sabe se com aquele tempo ele ganha ou ele perde, se ele tem que se esforçar mais ou menos. O que seria do nosso time de futebol? Se nós entrássemos para o segundo tempo, final de campeonato, sem saber se estamos ganhando ou perdendo. Qual seria a nossa atitude no segundo tempo? Eu não sei o placar. E aí? Eu tenho que recuperar, eu tenho que fazer gol, eu tenho que segurar. O empate está bom. E pessoal, nós temos muitas granjas assim. Então, antes de tudo isso, se você não tem uma gestão que traga números, isso é um complicador. Porque para a gente trabalhar números com as nossas equipes, é possível começar com aquilo que nós temos. Mas para aprofundar, nós precisamos também um pouquinho de gestão. Aí depois eu tenho uma pergunta aqui que o Lívio me fez sobre sistemas de gestão, sobre essa questão de gestão. Deixa eu entrar aqui, já vamos entrar para essa pergunta, que é bem interessante. Quanto tempo temos ainda, Fernando? Quanto tempo temos? 10 minutos. 10 minutos ainda. Pessoal, vai ser 1 hora nossas lives. Amanhã começa às 20, pontualmente. 20 horas estou entrando, 21 estou encerrando. Instagram é 1 hora, né?
E aqui na página do Face daria para ir mais. Mas a gente vai respeitar o nosso tempo, o tempo de vocês, e 1 hora já é bem cansativo, né? Como manter a equipe motivada e fidelizada? Marcelo mandou essa equipe aqui para nós no grupo do WhatsApp. Marcelo, essa pergunta quinta-feira. Quinta-feira entra na live que você vai ver que interessante que é. Vai te dar uma clareza também. Como manter a nossa equipe fidelizada, comprometida, motivada. Pessoal, não tem como manter isso 100%. Né? Já vou adiantar. Mas tem como melhorar bastante. Bom, deixa eu pensar se estou esquecendo alguma coisa. Estava falando sobre fazer. Importância da gestão. O que é importante na gestão? Números confiáveis. Só isso. Né? Se nós tivermos uma maneira de termos números confiáveis, seja através de um sistema, seja através de lançamento no Excel, contabilidade, não sei. Se os números que você tem são realmente confiáveis, isso já é o suficiente. Tá? Porque olhando para aqueles números você tem clareza. Meu time está ganhando ou está perdendo? O que está acontecendo? Então, números confiáveis. Tendo números, a gente pode trabalhar muito com as equipes profundamente. Inácio, eu não tenho gestão com números confiáveis. Começa a mostrar para eles nota fiscal. Cria um sisteminha. Cada vez que vai, uma vez por mês, uma vez na semana, não sei, pessoal, bola. Depois eu vou, para frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente está fazendo. Mas tem inúmeras formas e, pessoal, cada empresa é diferente. Cada empresa é diferente. Nós temos aí empresas adotando sistemas diferentes, porque cada um tem o seu jeito. Nós temos empresas com foco nas equipes, em avaliação de comportamento individual, desempenho individual, outras com foco em custos, outras com foco em organização, outras com foco em produção. Enfim, cada empresa tem o seu jeito. Então, qual é o jeito que você quer? A gente fala cultura empresarial, né? Mas vocês, começando uma vez por mês, por exemplo, cara, pode ser uma reunião simples. Pessoal, vamos olhar aqui, ó. Deixa eu ensinar vocês o custo desse bag aqui, ó. Deve estar chegando nas grandes aí daqui a pouquinho. Semente. Daqui a pouquinho está chegando adubo. Pessoal do arroz, daqui a pouquinho está chegando ureia. Dizer para eles quanto custa. Pessoal, não adianta só dizer, tem que comprovar, viu? Mostra uma nota, leva um papel. Não precisa montar uma apresentação, faz uma conversa. Isso já começa a ajudar. Ó, nas primeiras vezes vão duvidar de vocês. Mas vocês insistem. Na segunda eles vão duvidar de vocês. Mas vocês insistem. Na terceira, eles vão começar a descruzar o braço assim. Eu estou falando isso para vocês porque eu estudei análise corporal. Então, nas primeiras é assim. Na segunda é assim. Na terceira já estão alguns assim, outros já começam a soltar o braço. Estão se desarmando. Porque aquilo que a gente fala na cabeça deles, quem sabe, não faz sentido. Começam a se desarmar. Não esperem que eles interajam muito com vocês. Ó, baita ilusão que você vai. Cara, eu vou fazer uma reunião, meu pessoal vai me perguntar um monte, vão interagir um monte. Esquece isso. Nas primeiras isso não vai acontecer. Nosso pessoal, bom, aí é outro assunto, né? Já me tomaria muito tempo. Insistam. Vale a pena. Éder, posso chamar meus funcionários para assistir a live junto? Claro que sim, Éder. Claro que sim. Para mim não tem problema nenhum. E se eles quiserem me questionar, pode questionar. Eu respeito todos os níveis da empresa. Pessoal, principalmente operacional. Principalmente operacional. Eles estão desprovidos de informação. E eles querem muito a nossa atenção. Olha, depois de um tempo, quando eles pegam confiança no meu trabalho, eles começam a soltar, a gente tem reuniões excelentes. Só que até lá não é fácil, não é fácil. A gente não ensinou esse caminho para eles. Enfim, não foi. O foco sempre foi operacional. Vai lá, pega o trator, planta. Vai lá, pega o trator, isso. Vai lá, pega a máquina, colhe. Vem aqui, organiza o galpão. Vem aqui, tira essa roda do trator. Vem aqui, faz aquilo. Sempre operacional. E a cabeça deles está nisso. Nós queremos ensinar algo para eles diferente, a gente precisa ter paciência, né? Mas é um caminho que vale a pena. Só que no início nunca é fácil, né? Mas vale a pena, é prazeroso. Lívio, eu não sei se você está online aqui, Lívio. Você mandou uma pergunta para nós. Boa tarde, Inácio, tudo bem? Tenho uma pergunta que a maioria dos meus clientes faz quando você monta um plano de gestão, que é o seguinte. Quem vai ser a pessoa que vai fornecer o seu programa de gestão? De repente, Lívio, quem sabe você esteja dizendo que quem vai ser a pessoa que vai alimentar o seu programa de gestão.
Exemplo, preciso de consumos diários da propriedade, consumo individual de um equipamento, etc. E aí sim, eu entendo por alimentar. Quem vai ser a pessoa que vai alimentar? Tem que ser alguém da equipe, pessoal. Nós temos que habilitar o nosso pessoal operacional a começar a desenvolver funções tecnológicas. Não pode ser alguém de fora. Mesma coisa. O que eu faço com os gerentes operacionais? Eu estou treinando eles para que ao longo do tempo eles apresentem os custos. Existe um motivo disso, existe uma motivação para isso. Para que eles apresentem os custos. Por quê? Porque daí nós temos ali dentro da granja alguém que todo o tempo está pensando em custos. Se é o Inácio que vai lá sempre apresenta, o Inácio chega lá e sai. E aí fica a equipe. Isso não resolve. Eu tenho que habilitar o nosso gerente operacional, nosso capataz, a fazer isso. Então tem que ser pessoas dentro da empresa. Esse é o tema, caiu com uma luva, ok? Temos que treinar pessoas para termos sucesso em negócio. Em termos de sucesso em negócio, sim, temos que treinar. Temos que treinar pessoas. Aí uma vez um gestor me disse assim, mas Inácio, se eu treinar e ele for embora. E eu já vi até o Marcel Scal, que treinou muita gente, falar isso. Eu usei a mesma resposta do Marcel Scal. E se você não treinar e ele ficar, o que vai acontecer? É pior ainda, então é melhor treinar, né? Temos que eu tenho que estar apto e mostrar e insistir para que eu tenho que estar apto a mostrar e insistir para cada colaborador que entrar na empresa. Caiu. Deu uma hora. Tá. A do Instagram já fechou, tá? Já vou fechar em um minutinho. Eu tenho que estar apto a mostrar e insistir para cada colaborador que entrar na empresa. Sim. Isso é cultura empresarial, Lívio. Cultura empresarial. Quando a gente cria uma cultura de treinamento, cada pessoa que chega, ela não é pega de surpresa. Ela se adapta à cultura. Ela começa a viver. E é simples. Principalmente no início, primeiros dias determinam todo o restante. Como que ele foi recebido na granja ou na estância? O que apresentaram para ele de procedimentos padrões? Como que falaram para ele que precisa ser o comportamento? Como que explicaram as coisas para ele? Uma coisa é chegar o nosso colaborador na granja e simplesmente chegar. Tá, pega aqui, tu vai operar esse trator e deu. Outra coisa é chegar, apresentar a granja para ele, mostrar daqui um pouco os números, nos últimos anos nós tivemos essa produção e tal. A nossa granja está aqui, tá aqui o mapa, tantos hectares, agora a gente está trabalhando nesse talhão aquele. Nós temos aqui algumas prioridades, alguns princípios, que é a organização, que tem a ver com a manutenção preventiva, todo dia, tal hora a gente faz. É diferente. Isso é cultura empresarial. Falta para muitas empresas essa cultura empresarial. E é um passo bem importante, né? Ok. Nem sempre os gerentes são completos. Eles são bons condutores de tarefas, mas não aceitam a tecnologia. Nem sempre os gerentes são completos. Eu diria... Não posso dizer 100%, né, pessoal? Não posso generalizar. Mas os nossos gerentes são operacionais. Quando eu digo com foco muito operacional, o que tem do outro lado? Pouco gerencial. O que nós temos hoje? Excelentes encarregados operacionais, porque a função gerente significa aquele que faz gestão. Então tem a ver com conhecer números. Se eles não conhecem, logo ele não faz gestão. E ele é só um encarregado operacional. Mas com o tempo eu vou explicando mais sobre isso. E não aceita a tecnologia tem a ver com o princípio que eu falei para vocês. Pessoas não se comprometem com o que não entendem. Por que eu devo aceitar a tecnologia? Para quê? Se até aqui deu certo assim, a gente precisa mostrar para eles que a peneira está cada vez ficando mais difícil de se manter em cima dela e não cair para baixo. Né? Porque a hora que nós cair, não deu mais conta. Então, está cada vez mais difícil. Para entender. E aí tem uma série de motivos que o gestor pode usar, que o diretor pode usar, que o treinador pode usar, que o consultor pode usar, mas ele, para comprar a ideia, ele precisa entender por que ele deve comprar a ideia. Uma última pergunta, Fernanda? É a pura realidade. Na lavoura de arroz é muito desperdício que encarece produzir. Sim. Leomar. Exatamente, Leomar. Sabe, Leomar, no início, já vou encerrar aqui, tá, pessoal? Mais uns segundinhos. No início eu pensei, cara, o que eu vou fazer na lavoura de arroz? Quando eu comecei a atender arrozeiro.
Eu vi o pessoal quebrando, eu ia para as reuniões operacionais e o pessoal me dizia, já está apertado até o último furo da cinta, não tem mais o que reduzir. Eu fiquei, mas não pode, cara, não pode. Não me dei por vencido. E aí comecei a criar essas perguntas, sabe? Tá, mas de cada 100 quanto tu acha que sobra? Tá, mas quanto custa a conta de luz? Quanto que o trator faz por litro de diesel? Eu comecei a ver que eles não tinham esse conhecimento. Eles não tinham conhecimento de custos, logo não se comprometiam, porque eu vi o diretor falando, eles não se comprometem com custo, me ajuda a reduzir, tem muita coisa que poderia ser melhor, a gente perde de muitas formas, a produtividade não é a melhor, poderia ser melhor, tem mais potencial, o pessoal peca muito na irrigação, é transpasse na planta, é lagarto que fica porque não cuidou, porque dormiu, porque trancou uma linha da plantadeira ou duas, e o cara só foi ver lá depois de sei lá quantos hectares plantado. Falta de atenção, então tem muitos detalhes. Eu fui vendo, cara, não, tem. Dá para insistir porque tem. No arroz, realmente. E aí, eu estou me aprofundando das outras culturas também. Quero me aprofundar muito mais, porque eu carrego comigo um princípio. Confio no conhecimento que tem, mas nunca pensa que já sabe tudo. Confia no conhecimento que tem, mas não caia na armadilha de que já sabe tudo. Então a gente precisa estar com a mente aberta para aprender. Eu quero aprender muito mais sobre outras culturas. Eu vou encontrar essa porta aberta em algum lugar para aprender ainda mais de soja, mais de trigo, mais de milho, para poder ajudá-los e usar exemplos de um lugar para o outro, porque eu decidi que esse é o meu trabalho. Eu tenho uma identificação com o agro e confio muito. Vem de sangue isso também. E tem ligação com a terra, com a planta, com os bichos. Cara, eu estou em casa. E estou fazendo essas lives com vocês aqui, pessoal, porque eu realmente confio que tem muita coisa que a gente pode fazer. E eu estou conseguindo enxergar isso, graças a Deus. Possibilidades, detalhes, né? Pequenos detalhes. A grosso modo, a gente já faz tudo que pode. E eu percebo isso, a gente faz tudo que pode. Mas nos detalhes, a gente pode sim ser um pouquinho melhor. Bom funcionário, às vezes, não busca tanto motivação financeira, mas sim o reconhecimento pelo comprometimento que ele tem. Daniel. É um belo raciocínio, Daniel, me acompanha na quinta-feira que tu vai entender um pouquinho mais sobre isso. E eu concordo com o que você escreveu, Daniel. Show de bola. Pessoal, agradeço de coração todos vocês que me acompanharam. Sinceramente, assim, eu estou olhando aqui, tem 59, 60 pessoas me assistindo. É uma alegria para mim poder ter vocês aqui. Eu larguei de mão durante o dia e ficar pensando, cara, quantos vão me assistir? Eu pensei, se tiver um disponível para escutar e para compartilhar, eu vou estar passando conhecimento para esse um. Mas eu tive muito mais. Gratidão de coração, vocês que estão aí presentes. Amanhã a gente segue. Eu espero que de alguma forma eu possa estar contribuindo com vocês, porque essa é a minha intenção. E vamos conversando. Tem muita coisa que vai longe. Eu falei 1 hora, né? Já não cumpri com a minha palavra, estou até envergonhado, tinha que ter fechado em 1 hora. Mas tá bem, a gente vai aprendendo, né? Tá bom, pessoal? Gratidão a participação de vocês. E quem estiver disponível, seja bem-vindo. Amanhã a gente se vê de novo. Amanhã o tema são capatazes, são gerentes operacionais. O que a gente pode fazer? Qual é o caminho de desenvolvimento? Qual é o gerente do futuro? E o que o gerente do futuro traz? Como que ele deve estar? Enfim, vai valer a pena. Vamos lá, pessoal. Um abraço a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.